nós continuamos nas parábolas do reino. E mais uma vez o Senhor nos convida, Ele anuncia o reino e nos convida à conversão. Então nós estamos vivendo esse tempo na liturgia. Uma coisa interessante é que na primeira leitura, Salomão podia pedir tudo o que ele quisesse. Bens, podia pedir poder, podia pedir qualquer coisa, mas ele pede um coração compreensivo, um coração que compreende, um coração que entende, um coração que sabe distinguir o que é certo do que é errado, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Olha que coisa extraordinária. Ele poderia pedir bens, poderia pedir dinheiro, podia pedir poder, podia pedir palácios, mas ele pede que o Senhor lhe dê a capacidade de governar um povo segundo a vontade de Deus, compreendendo o que Deus quer, com um coração compreensivo, capaz de governar e de discernir entre o bem e o mal. Ora, Salomão pede sabedoria. Salomão pede sabedoria. Ele pede ao Senhor: de que me adianta ter tudo se não tenho a sabedoria para tê-lo? Que adianta saber tudo da vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus, ouvir o Evangelho, se eu não sei como colocar em prática? O que adianta? O que adianta? A sabedoria que nos dá o temor de Deus, a sabedoria que nos leva a verdadeiramente compreender os caminhos do Senhor, é ela que deve guiar toda a nossa vida nos momentos mais difíceis. Porém, nós vamos entender que o caminho não é só esse. São Paulo vai colocar dizendo que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Por isso, quando Deus nos escolhe, Ele diz assim: e aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e os que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Ou seja, o Senhor em Jesus Cristo não nos deixa desamparados. O Senhor em Jesus Cristo, na vitória da cruz, o Senhor está conosco todos os momentos, em todas as nossas necessidades, em qualquer lugar por onde nós passarmos. Às vezes nós não compreendemos isso e fazemos um tanto de coisa inadequada para tentar achar a vontade de Deus, para tentar achar o Senhor. Ele está ao nosso lado, porque se Ele nos chamou pelo batismo, Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então nós vamos entender que para ir até esse Senhor, compreender o Senhor, viver pelo Senhor, o Senhor nos dá as 4 últimas parábolas. Ele diz que um homem descobre um tesouro no campo, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. É interessante
que não fala se o tesouro é maior do que o homem tem. Diz que ele encontrou um tesouro. E porque ele encontrou o tesouro, ele vai vender tudo que tem para comprar aquele campo. E também uma rede que apanha todo tipo de peixe, mas no final separa o que é bom do que não é. Também é como um comprador de pérolas, que encontra uma pérola que de grande valor, vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. É isso que nós encontramos hoje. É isso que fez santos e santas fazerem a vontade de Deus. Fez Santo Antão, vender tudo o que tinha e entregar a sua vida na vontade do Senhor. Fez São Bento, fez Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Edith Stein, ou Benedita da Cruz. E outros santos, fez santos como Santo Antônio de Pádua, renunciar todo o seu caminho de glamouroso, de cavaleiro do reino, para entregar a vida a Deus. Que fez Santa Joana d'Arc ser queimada glorificando a Deus. Que faz homens e mulheres se consagrarem hoje pelo reino de Deus, trocando tudo pelo reino de Deus, ainda que sejam oprimidos e verdadeiramente coagidos pelo mundo, tem coragem de abandonar tudo e fazer a vontade de Deus. É o que faz uma família, pai, mãe e filhos, mudarem, guinarem a vida em casa e transformar a casa numa casa de santidade, numa casa que ora, numa casa que não grita, numa casa que tem respeito, numa casa que tem oração, numa casa que não xinga, numa casa que louva e que bendiz ao Senhor. Que faz homens e mulheres não terem medo, em hipótese nenhuma, de assumirem nesse tempo de discordância e grande relativismo, assumirem Jesus Cristo como Senhor da vida, assumir o catolicismo, o cristianismo como sua bandeira, sem medo de serem perseguidos, mas dispostos a lavarem as vestes no sangue do Cordeiro, para testemunhar Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, o Senhor convida hoje a cada um de nós. O Senhor disse isso para mim e para você. Se você me encontrou, sua vida não pode ser a mesma. Seus valores não podem ser os mesmos. Se você me encontrou, se eu sou essa pérola, se eu sou esse tesouro, se você verdadeiramente sabe, você tem que ter uma mudança, e você não pode ter medo dessa mudança. Toda mudança traz dores, toda mudança traz sofrimentos. Porém, eu não posso ficar apegado a mim mesmo, a minha dor, sem olhar o que aquilo produz de bom para Cristo, para a sua igreja, para o reino de Deus. Com a minha mudança, com a minha adesão, com a minha escolha por Jesus, muitas coisas ruins ao meu redor caem por terra ou se manifestam. Ou caem por terra, deixando que a graça aconteça, ou venha ao embate comigo, tentando me tirar do caminho de Deus. Isso acontece conosco, porque muitas pessoas que estão na igreja, muitos padres, muitos religiosos, muitos chefes de família, não encontraram a pérola ainda, porque não tiveram
coragem de trocar a vida medíocre por uma vida em Cristo. Não tiveram coragem de verdadeiramente buscarem a vontade de Deus. Muitos de nós, que muitas vezes, todos os dias, proclamamos que somos cristãos, ainda não encontramos verdadeiramente, como o mestre da lei, encontrou o caminho do Senhor, se converteu. Porque se tivéssemos encontrado, saberíamos que temos que tirar coisas novas e coisas velhas, coisas boas e coisas ruins do nosso tesouro, para que verdadeiramente nada nos oprima, nos reprima ou nos impeça de viver segundo a vontade de Deus. E por isso que muitas vezes incomoda. Por isso muitas vezes o que o padre diz incomoda. O que a palavra diz incomoda. Incomoda porque eu não quero mudar. Incomoda porque eu quero me defender. Incomoda porque eu não quero ter limite. Porque eu quero fazer a minha vida não segundo a troca do que eu descobri, que é a pérola, mas segundo ao tesouro ou as outras pérolas que eu já tinha comigo guardadas. O reino de Deus é novidade. A conversão é novidade. A vida nova em Cristo, ela é uma novidade. Mas uma novidade que imprime no nosso coração uma marca indelével, mas que precisa cada vez mais vir ressurgir como uma graça de um grande testemunho, sem medo, uma determinada determinação, uma determinada aceitação. Só assim eu consigo entender e consigo viver segundo a vontade de Deus. O reino de Deus é o campo, é a pérola, é tudo de bom. O reino de Deus é verdadeiramente aonde eu tenho que ir. Mas existem coisas que podem me impedir. E são muitas coisas. Então são as coisas boas, novas e velhas que têm que ser tirado do meu tesouro. Daquilo que eu vou acumulando, daquilo que eu vou vendo, daquilo que nós nos tornamos tão escravos daquilo que nos angustia, que a gente fala, mas não consegue largar a bendita da fatia de queijo, né? Eu digo, isso me atrapalha no reino de Deus. Aí sou aconselhado a abrir mão. Eu não posso. Eu não posso. Eu sou muito, talvez como jovem rico, eu sou muito rico. Eu não tenho como. Não tem como. Não é possível fazermos a vontade de Deus se não tirarmos de nós o que impede dela entrar no nosso coração. O Senhor nos convida e termina o Evangelho dizendo do pai de família que tira, né? Então, assim, pois, todo mestre da lei, e nós somos bem mestres da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, escolhe Jesus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, para que de fato entre o reino de Deus.
e diz: o que você precisa tirar do seu tesouro? O que é velho e o que é novo, que te preocupa todo dia, a mais do que a sua salvação. A única coisa que nós temos que preocupar nessa terra é com a nossa salvação. Todo o resto nos serve para viver. Emprego, salário, tudo bem. Mas o que tira, que desvia, e que não, a nossa atenção, e não nos deixa abandonar as preocupações ou seja, a inquietude mais mundana, nos impossibilitando de encontrar o reino de Deus. Qual é o seu tesouro? Sua inteligência? Sua capacidade? Seus bens? Seu dinheiro? Sua propriedade? As pessoas que você não consegue perdoar? Também é tesouro. Tem gente que acumula briga, acumula rolo, acumula problema, acaba sendo tesouro. Seus medos, suas infidelidades, o que é que você tem que tirar do seu tesouro para colocar o reino de Deus? Eu vou voltar um pouco, então, na segunda leitura de São Paulo. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Tudo na sua vida e na minha tem que concorrer para isso. Que não concorrer, que nos rouba a paz, não é de Deus. Então, tenho olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, e a sabedoria, assim como pediu Salomão, pensamos todo dia, para compreender os mistérios de Deus.